Bom, vamos lá, exercício número 4. Você deve ter lido aí esse exercício, talvez você tenha ficado com dúvida. É o seguinte, ele explica uma situação aqui para nós, onde nós temos aqui uma roda gigante, aqui tem um pontinho A. Ele fala que esse pontinho A é uma pessoa que está sentada ali na roda gigante e tal, né? Então a gente está pegando esse ponto como referência e esse ponto A ele vai ficar girando aqui no sentido anti-horário, né? Conforme a roda gira. Bom, e ele fala também que conforme a roda gira, vamos supor que girou e veio parar por aqui, assim, né? Então o OA ficaria por aqui, né? Então este ângulozinho que se forma aqui é o ângulo T. E baseado nisso, ele montou um gráfico que está representado aqui para nós, né? Olha só, ele colocou esse gráfico aqui para a gente. Bom, ele quer que a gente descubra aqui nas alternativas qual que é a função que modela esse gráfico aqui, tá? Então, primeira coisa, o que que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa é você perceber que por ser uma função trigonométrica, esse gráfico ele vai ser do tipo f de t igual a azinho mais bzinho, que multiplica uma função trigonométrica, e aqui dentro nós temos cx, ou melhor, ct, né? Agora a nossa variável é t, não x. ct mais d. Então a gente tem que descobrir quem é d, quem é c, quem é a e quem é b. Bom, alguns desses coeficientes são bem rápidos da gente conseguir descobrir. Por exemplo, quando você olha nas alternativas, a gente já sabe que o d vale zero, porque em nenhuma delas tem algo, veja só, somando a variável t, não é? Dentro dos parênteses não tem nada somando. Então aqui a gente já sabe que esse dzinho vale zero. Agora, o czinho, ele obrigatoriamente vale 1. Por quê? Porque está escrito isso nas alternativas, né? Todas as alternativas têm um 1 multiplicando t ali, né? Agora, como que eu poderia descobrir que de fato, ter certeza, né, que de fato é um mesmo? Bom, isso é muito interessante, né? Isso vale a pena porque em alguns exercícios você vai ter que pensar dessa forma. Olha só, veja que no desenho é dado para nós o período. O período é isso aqui, ó. Quanto que eu me desloquei no eixo x para completar esse desenho? Eu desloquei aqui 2π. Veja que para completar novamente o desenho da cobrinha, eu ando aqui 2π. Então, o período é 2π. Então, de 2π em 2π, esse gráfico ele vai se repetindo. E aí você deve lembrar que eu ensinei que o período ele é 2π dividido pelo valor que multiplica o tzinho, não é isso? Então, vamos chamar de c esse valor aqui, olha. Se o período vale 2π, então 2π é igual a 2π dividido por c. Corta aqui, fica 1 é igual a 1 sobre c, ou seja, quanto que vale c? Vale 1 mesmo, né? É lógico que a gente não precisaria perder tempo nesse exercício em particular procurando isso, mas tudo bem. Tá aí, o czinho vale 1. Agora, a gente precisa descobrir quanto que vale o bzinho, né? Então, vamos lá para o bzinho. Como que a gente vai achar o valor de bzinho? Bom, vamos lembrar que o bzinho ele tem uma relação com a amplitude. O bzinho é sempre a metade da amplitude. Mas qual que é a amplitude desse gráfico? Bom, a amplitude é a diferença entre o máximo e o mínimo. A gente não sabe qual que é o mínimo desse gráfico, mas dá para descobrir como. Olha só, a parte que fica acima da reta média tem que ser igual à parte que fica abaixo da reta média. Bom, se a parte que fica acima vale 168 menos 88, quanto que dá isso? Dá 80. Se isso vale 80, então quer dizer que o mínimo está 80 unidades abaixo do 88. Então o mínimo ele vai valer 88 menos 80, ou seja, o mínimo vale... Opa! Vale simplesmente 8. Opa, estou encasquetado com o zero aqui, né? Então, o mínimo ele vale 8. Bom, então, vamos lá. Qual que é a amplitude desse gráfico? A amplitude é... Quanto que dá tudo isso aqui, ó? 160, certo? Então, o bzinho vai valer 160 sobre 2, que é 80. É lógico que eu não precisaria nem ter descoberto aqui qual que é o mínimo, né? Porque se eu conseguir descobrir que essa metade
né, que a metade da amplitude vale 80, e o Bzinho é a metade da amplitude, então o Bzinho é 80, né? Eu não precisaria ter feito todas essas contas, tá bom? Então, descobrimos aqui o valor de Bzinho. Agora, uma outra coisa interessante é o seguinte, essa função trigonométrica, o que que ela é? É uma função seno alterada ou uma função cosseno alterada? Você vai perceber que é uma função seno, pelo seguinte, dá uma olhadinha, deixa eu ficar pequenininho aqui na tela, dá uma olhadinha nesses dois gráficos que eu vou desenhar aqui para vocês, ó. A função seno, ela tem essa cara aqui, certo? Já a função cosseno, ela tem uma cara assim. Então, quando você compara esses dois gráficos aqui com esse gráfico que está desenhado aqui, ele é mais parecido com qual? É mais parecido com o gráfico que está à esquerda, que é o gráfico da função seno. Portanto, a gente já sabe também que a nossa trigonométrica é justamente a função seno. Então, por enquanto, né, nós descobrimos quase tudo, só falta agora descobrir o azinho, né? Como que a gente vai descobrir esse azinho? Bom, se a função seno ela sai aqui da origem, e ao invés de sair da origem, esse gráfico está saindo lá do 88, quer dizer que ele foi transladado em 80 unidades para cima, ou seja, ele deslizou 88 unidades para cima. Eu falei 80 não, tá? 88. Ele deslizou 88 unidades para cima. Bom, será para sair do zero, está saindo do 88, então o azinho vale 88. Logo, como que ficou aqui a nossa função? Ficou 88 mais 80 vezes seno de t, o que se encontra na alternativa A. Mas é lógico, pessoal, deixa eu dar uma dica para vocês. Já de cara, você poderia ter matado esse exercício aqui, descoberto que é a alternativa A, sem ter feito muita conta. Primeiro, tá vendo essas duas funções que estão aqui embaixo? Pessoal, jamais um vestibular pediria para você desenhar isso, tá? O desenho de algo desse tipo é totalmente diferente do que está aqui. Ele não se parece nem um pouco com o gráfico de seno e cosseno que a gente está habituado, tá? É um desenho que ele fica esquisitão. Outra coisa, essas duas alternativas aqui, a gente poderia jogar fora porque fica subentendido ali que seria um gráfico de cosseno, quando na verdade é um gráfico de seno alterado que nós temos aqui. Então, por exclusão, a gente também poderia chegar à alternativa A, tá bom? Então é isso, gente.